E eu gostaria de falar um pouco sobre a Lei 11.343 de 2006, que é a nossa lei de drogas. Você enxerga uma mudança desde quando essa lei foi criada até agora? E ela, Emílio, funciona é, democraticamente para todo mundo? Ou essa lei ela é um pouco, digamos, segregadora? É uma lei que ontem o Pedro Abramovay falou foi feita com a melhor das intenções, numa perspectiva de tentar acabar com a pena de prisão para o usuário, mas que a sua aplicação é um desastre, é uma tragédia de encarceramento, é uma tragédia de justificativa para chacinas como as que acontecem cotidianamente no Rio de Janeiro, né? Tudo se faz dizendo que estão cumprindo a lei de drogas, estão querendo controlar substâncias sob a égide da política de drogas. Então, assim, não é uma lei com aplicação democrática, é uma lei que, quando você pega essa dicotomia entre o uso medicinal e o uso adulto, o uso medicinal, para quem é privilegiado, está protegido, e a questão, né, de quem faz uso adulto e está na periferia é traficante, é encarcerado quando não é exterminado. Então, é uma lei que, por mais que tenha sido feita com uma boa intenção, ela foi deturpada e é muito mal aplicada aqui no Brasil. Ela é aplicada em dissonância com a Constituição Federal. Emílio, e me diz uma coisa, quem que estabelece essa diferença? Quem que julga ali assim, se é uso medicinal ou se é uso adulto? Essa é uma boa pergunta. Quem, assim, objetivamente, quem julga são as autoridades públicas, né? Então, primeiro a polícia que pega, que quando você pega com portando cannabis, portando maconha, né? Você fala, não, eu sou paciente. Aí o cara, mas paciente com maconha, como que é isso, né? Aí ele lembra que ele já leu uma reportagem sobre isso, que ele já viu um caso na família, e aí ele fica na dúvida sobre isso. Você avança, você tem, né, o policial da rua, você tem o delegado na delegacia, você tem depois um promotor de justiça, você tem um magistrado, um juiz, desembargadores, ministros nas cortes superiores. São essas pessoas que julgam, né, no fim das contas. Mas que é, né, que diferencia o uso da maconha? Porque, por exemplo, se eu tô aqui, tô na minha casa, tô cultivando, tô lá, tem 10 pés de maconha na minha casa. A polícia bateu na minha casa e me pegou. E agora? O que eu faço? Quem que determina? É a polícia que vai falar para mim, você é traficante? E eu, quem que vai decidir, afinal de contas, é um juiz no final, né? É um juiz. Na verdade, se você pega o cultivando na sua casa, né, nossa orientação principal é, numa curta frase, é o meu para mim. Né? Você está cultivando a minha planta para o meu consumo, o meu Entendi. para mim. Né? Você não pode dizer que você vai compartilhar com outras pessoas, que você vai fazer qualquer tipo de difusão daquela produção que você está fazendo com 10 plantinhas, que é uma pequena quantidade. Então, quem faz essa diferenciação sempre são as autoridades. Mas é importante que a pessoa que cultiva cannabis, que faz uso da cannabis enquanto uma ferramenta terapêutica, ela obtenha um respaldo médico. Assim, pessoalmente, né, eu sou contra você ter que se sujeitar a uma autoridade médica para poder fazer uso de uma, né, cultivar uma planta e fazer uso de uma planta, né, é um negócio meio absurdo. Mas, objetivamente, buscando uma proteção jurídica, é necessário. Então, assim, quem cultiva a cannabis em casa, né, e não se garante sem um respaldo médico, eu conheço muita gente que tem cannabis em casa e não quer habeas corpus, não quer respaldo médico, porque sabe que se a polícia vai, né, quando a polícia bater na casa dela, ela vai saber se portar, ela vai saber ser sua própria advogada naquele caso concreto. Legal. Então, assim, o respaldo médico é para aquela pessoa que está insegura diante dessa zona nebulosa que é a questão judicial e jurídica da cannabis no Brasil.